Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 3 de novembro. O sol da tarde entrava pelas janelas da pensão quando Dita, com semblante sereno, confessou a Manuela sua decisão. Eu vou ficar junto de Candinho, aconteça o que acontecer, afirmou, com firmeza e emoção. Manuela sorriu, feliz ao ver a amiga decidida. Dita falava com o coração. Depois de tantas idas e vindas, de medos e mal-entendidos, ela finalmente aceitava viver aquele amor por inteiro. Queria estar ao lado de Candinho, enfrentando com ele as alegrias e as dificuldades da vida. Manuela a abraçou, desejando-lhe coragem e felicidade, sabendo quanto Dita havia sofrido até chegar àquele momento. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Asdrubal ajudava Sabiá a se declarar para Zenaide. Sentados à mesa do café, o professor corrigia o rascunho da carta que o amigo escrevera. Tem que ser sincero, homem. Diga o que sente, mas sem parecer que está lendo um livro de romance, brincou Asdrubal, arrancando risadas de Sabiá, que, nervoso, segurava o papel com as mãos trêmulas. Mas e se ela me achar um tolo? Perguntou Caipira, aflito. Quem ama, Sabiá, já é meio tolo por natureza, respondeu o professor, sorrindo com simpatia. No fim, a carta ficou simples e bonita, cheia de palavras verdadeiras. Quando Sabiá saiu, levando o bilhete no bolso, parecia outro homem, tomado pela esperança. Na rádio, Margarida enfrentava uma nova enrascada. Olímpia, sempre desconfiada, questionava de onde vinha a inspiração para os textos de Adamo Engel. Cercada, Margarida decidiu inventar. Disse que vivia um relacionamento secreto com um misterioso autor. Ah, Olímpia, se eu te contasse o que acontece entre mim e Adamo, você não acreditaria, afirmou, com teatralidade. Olímpia ficou boquiaberta, sem imaginar que a mulher à sua frente e o próprio Adamo eram a mesma pessoa. O rumor se espalhou rapidamente, e não demorou para Lúcio ouvir os comentários. Indignado, ele foi tirar satisfação. Encontrou Margarida no corredor da rádio e, sem disfarçar a irritação, perguntou: é verdade o que estão dizendo? Que você tem um romance escondido com Adamo Engel? Margarida hesitou, tentando sustentar a mentira que ela mesma criará. Lúcio, o que importa é que meu coração está tranquilo, respondeu, tentando escapar do embaraço. Mas Lúcio insistiu, ferido pelo ciúme. Tranquilo? Ou dividido? Rebateu, antes de sair, deixando-a aflita. Margarida ficou sozinha, arrependida de sua invenção, que agora ameaçava um amor verdadeiro. Em outra parte da cidade, Aide e Araújo conversavam no jardim. O clima entre os dois era leve, até que ela deixou escapar algo que não devia. Sabe, Araújo, às vezes penso que daríamos um bom par, disse, quase sem perceber o peso da frase. Araújo arregalou os olhos, surpreso. Um par? Perguntou, tentando conter o sorriso. Aide ficou sem graça, riu para disfarçar. Ora, é modo de dizer. Apenas acho que nos entendemos bem. Mas o comentário ficou no ar, cheio de intenções não ditas, e Araújo passou a olhar para ela de um jeito diferente. Enquanto novos romances surgiam, Sandra e Ernesto tramavam mais uma maldade. No escritório mal iluminado, os dois planejavam falsificar a assinatura de paixão no testamento. Tem certeza de que consegue imitar o traço dele? Perguntou Sandra, com um olhar frio e determinado. Ernesto assentiu, pegando a caneta. Confia em mim. Paixão nunca vai saber que deixou tudo nas minhas mãos. Ela observava cada movimento, nervosa, temendo serem descobertos. Rápido, Ernesto. Se alguém aparecer, estamos perdidos, sussurrou. O som da pena riscando o papel encheu a sala de tensão. Quando ele terminou, levantou o documento falsificado com orgulho. Pronto. Agora é oficial. Sandra sorriu de canto, satisfeita, sem imaginar o preço que pagaria por mais essa artimanha. Enquanto o mal era tramado, o bem florescia em outro canto. Estela retomava o trabalho no hospital. Ainda um pouco fragilizada pelas lembranças que recuperara, ela caminhava pelos corredores com serenidade. As enfermeiras a receberam com alegria. Que bom te ver de volta, Estela, disseram, abraçando-a. Pouco depois, ela cruzou o olhar com Túlio. O encontro foi silencioso, mas cheio de emoção. Os dois ficaram frente a frente, sem palavras por alguns segundos.
Não imaginei que te veria hoje, disse ele, num tom suave. Nem eu, respondeu ela, sorrindo timidamente. Túlio notou o brilho diferente nos olhos de Stella. Havia gratidão, carinho e uma paz que ele não via há tempos. Enquanto isso, Candinho, cheio de entusiasmo, foi até a casa dos anjos. As crianças brincavam no pátio quando ele chegou com um sorriso largo. Tenho um convite muito especial para vocês, anunciou, animado. Samir, curioso, correu até ele. O que é, Candinho? Vai ter festa? Perguntou. Vai sim, meu rapaz. Vou me casar com a Dita, e quero que vocês estejam lá para celebrar comigo. As crianças começaram a pular e gritar de alegria, batendo palmas. Casamento! Casamento! A alegria de Candinho era contagiante. Ele se ajoelhou diante de Anabela, que o abraçou com carinho. Você vai ser meu padrinho de novo? Perguntou ela, e ele riu. Agora vou ser marido, menina. Mas você vai estar comigo nesse dia bonito, viu? Mas a harmonia foi quebrada por uma presença indesejada. Zuma chegou à casa dos anjos sem avisar. A porta se abriu com força, e seu perfume inconfundível invadiu o ar. Candinho se virou, surpreso, e o sorriso se desfez. Zuma, o que você está fazendo aqui? Perguntou, cauteloso. Ela entrou, com o rosto coberto de falsos sorrisos. Ora, Candinho, não posso vir visitar as crianças, disse, fingindo doçura. Mas todos sentiram o clima mudar. Samir deu um passo para trás, lembrando das confusões que a mulher causará. Eu só quero conversar, continuou Zuma, tentando parecer calma, mas seu olhar denunciava segundas intenções. Candinho cruzou os braços, desconfiado. Conversar? Ou aprontar mais uma das suas? Retrucou, firme. Ela se aproximou um pouco mais, mantendo o tom meloso. Candinho, eu sei que você tá feliz, mas a vida muda, e às vezes a gente precisa de aliados. Ele a interrompeu. Não preciso de nada vindo de você, Zuma. Aqui ninguém quer confusão. As crianças observavam em silêncio, tensas. Zuma então mudou de estratégia. Ah, Candinho, eu só vim te desejar boa sorte, e dizer que nem tudo é o que parece. A frase ficou suspensa no ar, ambígua. Candinho não respondeu, apenas a observou sair lentamente, deixando atrás de si um rastro de perfume e desconfiança. Assim que ela se afastou, Samir se aproximou. Candinho, ela não veio só falar, né? Ele balançou a cabeça. Não, menino. Zuma nunca aparece por bondade. Enquanto isso, na rádio, a confusão de Margarida continuava. Lúcio, ainda tomado pelo ciúme, contou a Sônia o que ouvirá. Você acredita que Margarida me enganou esse tempo todo? Que Adamo Angel é o outro dela, disse, indignado. Sônia tentou amenizar. Ah, Lúcio, vai ver é mal entendido. Margarida não é mulher de duas palavras. Mas ele, ferido, não quis ouvir. A fofoca crescia, e Margarida percebia que sua invenção tomava proporções que fugiam do controle. No hospital, Stella e Túlio conversavam ao fim do expediente. Faz bem te ver aqui de novo, disse ele, olhando-a com ternura. Eu também tô feliz de voltar, respondeu ela, com sinceridade. Agora quero retomar minha vida, cuidar das pessoas e de mim. Túlio sorriu, emocionado. Sabe, Stella, tem coisas que o tempo não apaga. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o que sentia. Talvez seja o tempo que ensine a gente a lidar com elas, respondeu, antes de se despedir. Terça-feira, 4 de novembro. Dita acorda radiante, sentindo que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Com a ajuda de Aide, ela escolhe o vestido de noiva, um modelo simples, mas elegante, com renda delicada e um véu que caía suavemente sobre os ombros. Aide se emociona ao ver a amiga se arrumando. Você vai ser a noiva mais linda desse mundo, Dita, diz ela, ajustando o véu. Dita sorri, mas confessa, não sei, Aide, estou com um aperto no peito. É como se algo estivesse para acontecer. Aide tenta tranquilizá-la, mas Dita não consegue afastar o pressentimento ruim que a acompanha desde a noite anterior. Enquanto isso, Candinho se preparava com a mesma ansiedade e ternura. Na casa dos anjos, as crianças o cercavam, todas animadas com o casamento. Vai casar, Candinho, vai casar, gritava Picolé, batendo palmas. Candinho ria e fazia festa com os pequenos, mas a chegada de Zuma muda o clima no ar.
Assim que ela entra, com o olhar duro e a expressão determinada, Candinho se apressa em se esconder. As crianças o ajudam, abrindo caminho e o levando para o quintal dos fundos. Fica quietinho, Candinho, ela não vai te achar. Sussurra Samir, enquanto Policarpo, do lado de fora, faz um ruído que distrai Zulma. Candinho, eu sei que você está aqui, grita ela, percorrendo os cômodos da Casa dos Anjos. Mas ninguém responde. As crianças se entreolham e fingem inocência. Zulma, irritada, promete: você pode fugir hoje, mas eu vou acabar com esse casamento, nem que seja a última coisa que eu faça. E sai batendo a porta. Candinho suspira aliviado e agradece aos pequenos. Vocês são meus anjos da guarda, diz, abraçando Picolé e Samir. Na rádio, Zenaide se surpreende ao reconhecer a voz de Asdrúbal. Ele chegava sorridente, pronto para ajudar nas tarefas do dia, quando ela exclama: essa voz. É você, o poeta que escreveu aquelas cartas para mim. Asdrúbal, sem jeito, confirma com um sorriso tímido: sou eu, Zenaide. E cada palavra era de verdade. Ela se emociona e confessa que também ficou tocada pelas cartas. O clima entre os dois é leve, cheio de ternura, e Sabiá, que observa de longe, finalmente percebe que o amigo a ajudou não só com palavras, mas com o coração. Enquanto isso, no hospital, Estela reencontra Túlio nos corredores. Ele a observa com carinho, e não demora a se declarar: eu nunca deixei de pensar em você, Estela. Desde aquele dia na praia, tudo que eu queria era te ver sorrir de novo. Ela se emociona, mas tenta conter os sentimentos. Túlio, minha vida está uma confusão. Não sei se estou pronta para isso. Ele segura sua mão e responde: então deixa que eu espero. O tempo é seu, Estela, mas o sentimento é meu. Do outro lado da cidade, Celso conversa com Araújo sobre a situação da fábrica. Não há outra saída, Araújo. Eu vou vender a casa. Prefiro isso do que viver de golpes e mentiras. Araújo apoia a decisão, admirando o novo rumo que o amigo tenta seguir. Você está fazendo certo, Celso. É hora de recomeçar. Mas o destino não dá trégua. Ao visitar o hospital, Celso flagra Túlio e Estela juntos, sorrindo. O ciúme o consome. Então é assim que ela me retribui, murmura, saindo sem ser visto. Na rádio, os ensaios da radionovela continuam. Margarida, ainda vivendo sob o disfarce de Adamo Angel, é confrontada por Olímpia, que começa a desconfiar da dupla identidade. Eu sei que você está escondendo alguma coisa, Adamo. Ou devo dizer, Margarida? Margarida mantém o controle e inventa uma história na hora. Sim, tem um segredo, um romance com Adamo Angel. Olímpia fica chocada, e o boato rapidamente se espalha. Lúcio, ao ouvir a notícia, não demora a confrontar Margarida. Então é isso? Você está com Adamo? Ela, sem saber como reagir, tenta manter a farsa. Não é o que você pensa, Lúcio, mas ele sai, decepcionado, deixando-a desolada. Enquanto isso, Olga vai ao encontro de Ernesto. Os dois trocam olhares de cumplicidade. Temos os mesmos inimigos, Ernesto. Talvez seja a hora de uma aliança, diz ela, direta. Ernesto sorri, interessado. Você quer algo em troca, Olga? O que é? Ela responde com firmeza: poder. E eu sei que você também quer. Eles brindam com taças de vinho, selando uma parceria perigosa. Na fazenda, Cunegundes e Jocasta conversam sobre Quinzinho. A matriarca, esperta, impõe suas condições. Quer o menino? Então vamos falar de dinheiro, Dona Jocasta. Nada é de graça nessa vida. Jocasta, fria, aceita o acordo, mas deixa claro que não pretende ser enrolada. Você vai receber o que quer, mas não me provoque. Cunegunde sorri, satisfeita, imaginando que tirará vantagem do trato. Enquanto isso, Maria Divina e Zé dos Porcos têm uma conversa séria no terreiro. Zé, você anda distante. É por causa daquela moça nova, a Francine? Pergunta ela, magoada. Zé hesita e responde com sinceridade: eu não sei, Maria. Quando estou contigo, sinto uma coisa boa, mas quando vejo Francine, é outra coisa que me bagunça por dentro. Maria abaixa a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas. Então decide, Zé, porque eu não vou dividir teu coração com ninguém. De volta à cidade, Zulma se prepara para agir. Diante do espelho, fala sozinha, com raiva e desespero.
Dita vai se arrepender de ter tirado Candinho de mim. Eu vou aparecer naquele casamento, nem que seja para acabar com tudo. Ela se veste com elegância, mas seus olhos refletem fúria. Na rádio, Dita está pronta. As amigas a cercam, encantadas com o vestido. Você está linda, Dita, diz Aide. A noiva respira fundo, tentando conter a emoção. Eu esperei tanto por esse dia. Se Deus quiser, nada vai atrapalhar. Asdrubal chega, trazendo flores enviadas por Candinho. Ele disse que essas flores são símbolo do amor de vocês. E que nada, nem o tempo, vai separar vocês dois. Do lado de fora, Candinho chega de braços dados com Asdrubal e Samir. Está nervoso, mas feliz. Hoje eu caso com a mulher mais boa do mundo, diz sorrindo. Policarpo segue, relinchando animado, como se também comemorasse. As crianças os acompanham, cantando e jogando pétalas no chão. Mas entre a multidão, uma figura sombria se aproxima. Zuma observa de longe, escondida, os olhos fixos em Candinho e Dita. O vento sopra forte, e o sino da igreja toca. Dita entra, e todos se levantam. Candinho a vê e se emociona. Olha só, Policarpo, é a minha Dita. Sussurra, com lágrimas nos olhos. Zuma aperta os punhos, tomada pelo ódio. Você não vai ser feliz, Dita. Nem que eu tenha que impedir com as minhas próprias mãos. A cerimônia começa, entre sorrisos e emoção. Dita e Candinho trocam olhares, cercados pelos amigos, pelas crianças e pela esperança de um novo começo. Mas o pressentimento dela, silencioso e insistente, parece ganhar força no ar, como uma sombra prestes a se revelar. Quarta-feira, 5 de novembro. O dia amanhece em clima de festa e tensão. Na pequena igreja, enfeitada com flores do campo e fitas brancas, Dita se prepara para o casamento com Candinho. Ela está linda em seu vestido simples, com o rosto iluminado de emoção. Aide ajeita o véu, sorridente, enquanto Manuela segura as flores da noiva. Hoje ninguém vai impedir sua felicidade, Dita, diz Aide, confiante. Dita sorri, mas olhar distante revela um leve temor. Tomara que você esteja certa. Tenho medo de que alguma coisa dê errado. Do lado de fora, Candinho chega com Policarpo, Asdrubal e as crianças da Casa dos Anjos. Todos estão empolgados, vestindo suas melhores roupas. Olha ele aí, o noivo mais bonito da cidade, grita Picolé, arrancando risadas dos presentes. Candinho segura um pequeno buquê de flores e diz: essas são para minha Dita. Hoje eu caso com o amor da minha vida, custe o que custar. Mas, ao longe, uma surge em meio à poeira da estrada, ofegante, tomada por um desespero que beira o delírio. Ela caminha decidida até a igreja, o rosto transtornado, o vestido amassado, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Não! Esse casamento não vai acontecer, grita, interrompendo a cerimônia assim que o padre começa a falar. O silêncio toma conta do lugar. Todos se viram para ela, surpresos. Dita tenta manter a calma, mas seu coração dispara. Zuma, pelo amor de Deus, não faça isso. Candinho se aproxima, tentando apaziguar. Você não precisa fazer cena, Zuma. Eu te respeito, mas meu amor é da Dita. Zuma começa a chorar. Você prometeu que ia ficar comigo. Disse que eu era especial. Candinho balança a cabeça, triste. Eu nunca te prometi amor, Zuma. Eu só tentei te ajudar. Dita segura a mão dele, firme, mostrando que não deixará a rival estragar aquele momento. Asdrubal e Aide intervêm, ajudando a acalmar a mulher. Pense bem, Zuma. Você está se machucando sozinha, diz Aide, com ternura. Picolé e Samir se aproximam e fazem uma roda em torno de Dita e Candinho, como se quisessem protegê-los. Aos poucos, a população, que antes observava em silêncio, começa a aplaudir o casal. Deixa eles serem felizes, grita alguém da multidão. Zuma, vencida, cai de joelhos, chorando. Dita se aproxima e estende a mão. Eu não quero te ver assim. Vai em paz, Zuma. Todo mundo merece amor, até você. A mulher olha para Dita com os olhos marejados, sem força para responder. Candinho a ajuda a se levantar e pede a Asdrubal que a leve para casa. O padre retoma a cerimônia, e desta vez ninguém ousa interromper. Quando Dita e Candinho dizem sim, a igreja explode em aplausos e emoção. Enquanto o amor vence na igreja, no sítio, Zé dos Porcos desabafa com Quincas. Os dois estão sentados perto do curral,
observando o entardecer. Não sei o que fazer, Quincas. Eu gosto da Maria Divina, mas quando vejo a Francine, parece que meu coração fica dividido. Quincas dá uma risada curta. O amor é bicho danado, Zé. Mas uma coisa eu te digo, se não escolher logo, vai acabar perdendo as duas. Zé suspira, pensativo. Pois é, e eu não quero magoar ninguém. Dentro da casa, Cunegunde surge triunfante, abanando um leque. Atenção, todo mundo. Hoje o Quinzinho vai passar uma noite com Jocasta. Ela pagou bem por isso, e eu não sou mulher de recusar fortuna. Zé dos Porcos arregala os olhos, incrédulo. Mas, Dona Cunegundes, isso tá certo? Ela responde sem pudor, certo é o dinheiro entrando no bolso, Zé. Enquanto isso, Carmen cuida de suas flores no jardim quando é surpreendida por Miro, que surge de repente, com um olhar ameaçador. Achei que você podia se esconder de mim. Diz ele, segurando o braço dela. Carmen tenta se desvencilhar, assustada. Me larga, Miro. O que você quer de mim? Ele se aproxima perigosamente. Você sabe o que eu quero. E se não fizer o que eu disser, vai se arrepender. Carmen, em pânico, tenta manter a calma. Se alguém te ver aqui, você vai se dar mal. Miro sorri com desprezo. Ninguém vai ver. Aqui só tem a gente. De volta à cidade, Ernesto encontra Sandra e revela seu novo golpe. Enganei o Marcondes direitinho. Ele pensa que tem o controle da situação, mas agora o dinheiro é nosso. Sandra sorri, satisfeita. Sabia que você ia dar um jeito. E agora, o que vamos fazer? Ernesto acende um cigarro, confiante. Esperar a hora certa de agir. Ainda há muito para conquistar. No escritório, Tobias conversa com Lauro. Você anda abatido, Lauro. Tem pensado na Sônia? O médico hesita. Mais do que eu devia. Tobias o aconselha. Então vai atrás dela. Às vezes, o que a gente mais precisa é de uma segunda chance. Lauro pensa um pouco e decide agir. Talvez você tenha razão. Eu vou procurá-la. À noite, Lauro cumpre a promessa. Ele leva Túlio ao dancing, tentando distrair o rapaz. Vamos, quem sabe uma boa música não te faz bem, diz o médico, puxando o jovem pela mão. O ambiente está cheio, a música ecoa suave, e as luzes piscam. Quando Tamires vê Túlio, seu rosto empalidece. Não pode ser, é ele. Lauro percebe a reação dela, curioso. Você o conhece, Tamires? Ela gagueja, tentando disfarçar. É uma longa história, doutor. Em outro canto do salão, Olga confronta Aidê, que conversa com Araújo. Vejo que você anda se achando íntima demais, Aidê, diz Olga, com ironia. Aidê não se intimida. E se eu estiver? Araújo é um homem livre, e eu também. Olga cruza os braços. Livre, mas não para você. Cuidado para não se queimar, querida. Araújo intervém, constrangido. Por favor, não façam isso aqui. Mas as duas trocam olhares de guerra, e o clima fica pesado. Enquanto a noite avança, Luma vaga pelas ruas, perdida em pensamentos. Caminha sem rumo, lembrando de Candinho e das palavras de Dita. Todo mundo merece amor, repete, chorando. Senta-se em um banco de praça e desaba. Por que ele não me escolheu? Eu só queria ser amada. Sua dor é silenciosa, mas profunda. Na manhã seguinte, Celso e Stella aparecem juntos, radiantes. Casaram-se em uma cerimônia discreta, e agora comemoram em casa. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, diz Stella, sorrindo. Celso beija sua mão e responde, acredite. E agora quero que conheça minha família. Está na hora de você fazer parte de tudo isso. Stella se emociona. Depois de tanto sofrimento, parece um sonho. Enquanto o amor floresce para uns e se apaga para outros, no quarto simples da pensão, Candinho e Dita vivem seu momento mais íntimo. A lua ilumina o casal, que se olha com ternura. Agora a gente é um só, Dita, diz Candinho, acariciando o rosto da amada. Ela sorri, emocionada. E que seja para sempre, Candinho. Ele a beija, com doçura e verdade. Do lado de fora, Policarpo relincha suavemente, como se abençoasse o casal. O vento sopra leve, e a noite se fecha em paz. Um raro instante de felicidade num mundo cheio de provações,
onde o amor, apesar de tudo, ainda consegue vencer. Quinta-feira, 6 de novembro. Candinho acorda radiante, com aquele sorriso que parece iluminar a casa inteira. Ao lado de Dita, segura as mãos da amada com empolgação e anuncia: prepare as malas, meu amor. A gente vai conhecer o Rio de Janeiro. Dita regala os olhos, surpresa. O Rio? Ai, Candinho, você fala sério? Ele ri, satisfeito com a reação dela. Mais sério que nunca. Quero te levar para ver o mar, ouvir o som das ondas, sentir o vento batendo no rosto. Depois de tudo que a gente passou, a gente merece um tempo só para nós dois. Dita se emociona, abraçando: ah, Candinho, parece um sonho. Eu sempre quis conhecer o Rio. Ele a beija com carinho, prometendo: vai ser a nossa lua de mel, Dita. E quem sabe, a gente ainda encontra o Júnior por lá. Enquanto o amor floresce entre os dois, em outro canto da cidade, Tamires tenta criar coragem para enfrentar o passado. Túlio a evita desde o reencontro, visivelmente abalado. Ela o chama, com voz hesitante: Túlio, por favor, a gente precisa conversar. Ele para, sem olhar para trás. Sobre o quê, Elisete? A menção ao antigo nome faz Tamires estremecer. Não me chama assim, pede, baixinho. Túlio se vira, ferido. Foi assim que te conheci, não foi? Elisete, a mulher que me deixou sem explicação. Tamires tenta se justificar. Eu era outra pessoa, Túlio. Fui obrigada a mudar de vida, a esconder meu passado. Ele ri, amargo. Pois agora ele te encontrou. Ela tenta tocá-lo, mas ele se afasta. Não é tão simples. Ela respira fundo. Eu só quero que você saiba que nunca deixei de me importar. Ele hesita, o olhar dividido entre o ressentimento e o afeto. Talvez um dia eu consiga acreditar nisso. Na fábrica, Marconde chega à sala de Ernesto com um sorriso frio. Parabéns, meu caro. A herança de paixão finalmente será sua. Ernesto finge humildade. Fico agradecido, doutor, mas tudo que tenho é graças ao meu trabalho e à confiança dele. Marcondes o encara, desconfiado. Espero que saiba honrar o nome de paixão. Ernesto disfarça nervosismo, mas por dentro vibra com a notícia. Honrar, sim, mas também aproveitar, murmura consigo mesmo após o homem sair. Sandra, que escuta parte da conversa, se aproxima, animada. Então é verdade. Vamos ser ricos? Ernesto segura a mão dela. Ricos e poderosos, Sandra. É o começo de uma nova vida. Ela sorri, sedutora. Uma vida de marido e mulher. Ele arqueia a sobrancelha. Marido e mulher. Sandra confirma, decidida: eu quero me casar com você, Ernesto. Pra valer. Na casa dos anjos, as crianças estão tristes com a partida de Zenaide. Samir tenta ser forte, mas não segura as lágrimas. Ela prometeu que ia voltar, diz, olhando a mala pronta. Zenaide, emocionada, se abaixa para abraçar os pequenos. Eu nunca vou esquecer vocês. Zulma me mandou embora, mas meu coração fica aqui. Samir segura a mão dela. Zulma é ruim. Você é nossa amiga. Zenaide beija as testas deles, com os olhos marejados. Um dia tudo isso vai mudar. Prometo. Ao sair, cruza com Zulma no corredor. Pode levar seus sentimentos embora também, diz a patroa, fria. Zenaide encara a mulher com coragem. Um dia, Uma, a vida vai te fazer pagar por tudo que você faz. Zulma sorri com desdém. Veremos. Pouco depois, Zulma se tranca em seu quarto e observa o espelho. O rosto endurecido reflete a amargura de quem se alimenta de ódio. Dita: você me tirou tudo, mas eu vou tirar o seu sorriso. Jura de sangue. Enquanto isso, Celso encontra Araújo em seu escritório. Preciso ser honesto com Candinho, confessa, tenso. A fábrica está quase falida, e ele tem direito de saber. Araújo se preocupa. E se ele desistir de investir? Celso balança a cabeça. Prefiro perder o dinheiro dele do que a confiança de um amigo. Araújo o apoia. Você está certo, Celso. A verdade é sempre o melhor caminho. Em um canto mais sereno da cidade, Dita e Candinho se preparam para o passeio. Ele a observa com ternura enquanto ela dobra um vestido florido. Sabe,
Candinho, quando eu era pequena, sonhava em cantar no rádio do Rio. Parecia tão longe, e agora vou conhecer de perto. Ele segura o rosto dela. E quem sabe, minha cantora, você não volta a se apresentar por lá. O Brasil precisa ouvir essa voz. Dita ri. Você fala assim e me deixa sonhando alto demais. Ele responde, sonhar é de graça, Dita. E o que vem do coração não tem limite. Antes da viagem, Dita faz questão de conhecer a Dália, uma famosa cantora que passava uma temporada em São Paulo. As duas se encontram nos bastidores de uma rádio. A Dália a recebe com um sorriso encantado. Então você é a Dita? Já ouvi falar de você. Dizem que quando canta, até o vento se cala para ouvir. Dita, sem graça, responde, sou só uma moça que gosta de cantar. A Dália ri. É justamente isso que faz uma artista de verdade. Elas conversam sobre música, sobre os palcos e sobre a força de continuar acreditando mesmo depois das quedas. Ao se despedir, a Dália segura pelas mãos. Não perca essa luz, Dita. Ela é rara. Enquanto Dita vibra com o encontro, em outro ponto da cidade, Quinzinho está apavorado. Cunegundes bate à porta do quarto dele. Vamos logo, meu filho. Jocasta já chegou pro acerto. Ele sai, pálido. Mãe, eu não quero. Cunegundes o empurra. Quer sim. Você vai fazer bonito, senão minha reputação vai pro brejo. Quinzinho suspira, resignado. Ai, meu Santo Antônio, me ajuda nessa. No hospital, Estela conversa com Túlio, que ainda parece abalado após o encontro com Tamires. Ela me procurou. Estela. Disse que mudou, que se arrepende. Estela o escuta atentamente. E o que você sente? Túlio desvia o olhar. Confusão. Eu amei Elisete, mas ela me feriu. Agora é Tamires, e eu não sei se consigo perdoar. Estela o aconselha com doçura. O perdão é uma escolha, não um dever. Mas não se pode viver preso ao passado. Ele sorri, grato. Você fala como alguém que entende de recomeços. Ela sorri de volta. Entendo, sim. Já precisei me reinventar tantas vezes. Mais tarde, no quarto, Dita termina de arrumar as malas e olha para Candinho. Promete que a gente vai encontrar o Júnior. Ele segura suas mãos. Prometo, Dita. Seja no Rio, seja onde for, eu não descanso até ver nosso menino de volta. Ela sorri com esperança, emocionada. Sinto que o coração vai guiar a gente. Candinho a abraça forte. O coração nunca erra o caminho quando é guiado pelo amor. Enquanto o casal sonha com o futuro, Zulma, em sua casa, observa pela janela a felicidade deles. O olhar dela é de pura inveja. Pode aproveitar, Dita, mas a tua alegria vai ter fim. O destino de todos parece se mover em direções cruzadas. O amor renasce, o ódio se fortalece, e o Rio de Janeiro surge no horizonte como promessa de novos começos, e, talvez, novos perigos. Sexta-feira, 7 de novembro. A movimentação na pequena cidade era intensa desde o amanhecer. Ernesto, com seu sorriso cínico, comemorava entre taças e risadas no dancing, exalando arrogância ao anunciar para quem quisesse ouvir que, em breve, toda herança de paixão estaria em suas mãos. A música alta, o perfume de fumaça e os olhares de desconfiança compunham o cenário da sua vitória. Agora ninguém me segura, disse ele, erguendo a taça, enquanto Sandra, já de malas prontas, deixava a casa de Celso, decidida a romper de vez com o passado e começar uma nova fase ao lado do marido golpista. Enquanto isso, Maria Divina e Zé dos Porcos viviam um momento bem diferente. No sítio, um alvoroço tomou conta do chiqueiro quando um dos porcos adoeceu. Divina, sempre prestativa, correu até o local e ajudou Zé a salvar o animal, demonstrando sua ternura e força. Você tem um coração grande, Divina, disse ele, suando, enquanto ela sorria de leve. A aproximação entre os dois era visível. Havia ali um carinho que ultrapassava a amizade e que começava a tomar forma de amor, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de assumir. Perto dali, Francine surgia com seus modos refinados e sua curiosidade aguçada, encantando-se com a simplicidade da vida no campo. Seu olhar se fixou em Anacleto, que se mostrava tímido diante de tanta atenção. Ela observava enquanto ele trabalhava, notando a gentileza dos gestos e a humildade nas palavras. O interesse era evidente, e as trocas de olhares começaram a despertar comentários entre os moradores do sítio. Na casa de Cunegundes,
O clima era de escândalo e confusão. Quinzinho, visivelmente nervoso, temia a noite que o aguardava. Mãe, eu não quero isso, dizia ele, aflito, mas Cunegundes, decidida e autoritária, anunciou em alto e bom som que o rapaz passaria uma noite com Jocasta, como parte do acordo que fizera. A mulher, empolgada com a promessa, já se preparava para o encontro quando Cunegundes, em mais um de seus rompantes, interrompeu a noite, batendo na porta com fúria e desatando um verdadeiro tumulto. Jocasta ficou furiosa, e Quinzinho, aliviado, respirou fundo, sem entender direito o que estava acontecendo. Enquanto isso, Zé dos Porcos e Maria Divina encontravam refúgio longe do barulho, caminhando pelo terreiro sob o luar. A conversa, que começou tímida, foi ganhando força. Ele, de coração aberto, confessou que há tempos guardava. Divina, eu me declaro, gosto de você. A moça, surpresa e emocionada, não respondeu de imediato, mas seus olhos diziam que as palavras ainda não podiam. O silêncio que se seguiu foi doce e cheio de promessas. Em outra parte da cidade, Zulma, sempre movida pela vingança e pelo ressentimento, não deixava que o passado se apagasse. Obcecada por Candinho e determinada a destruir sua felicidade com Dita, ela pressionou Samir, exigindo que ele revelasse o destino da lua de mel do casal. Você vai me dizer, nem que eu tenha que arrancar a força. Ameaçou, com um olhar cheio de fúria. Samir, assustado, hesitou, mas sabia que não podia enganá-la por muito tempo. A mulher estava disposta a tudo. Enquanto isso, Celso tentava reconstruir sua vida. Ao lado de Stella, o clima era de harmonia e esperança. O casal se casara recentemente, e Celso, animado, decidiu apresentá-la aos filhos. Foi uma tarde cheia de emoção. Quero que conheçam a mulher que me devolveu a paz, disse ele, sorrindo. Stella, ainda um pouco insegura, recebeu o carinho das crianças com ternura, sentindo-se acolhida. Havia um novo começo se desenhando para os dois, mesmo que sombras do passado ainda rondassem o lar. No orfanato, o Casa dos Anjos, o ambiente estava triste. Zulma, tomada por um impulso cruel, decidiu demitir Zenaide, alegando motivos banais. As crianças choraram, sentindo a dor da despedida da moça que sempre as tratou com tanto amor. Picolé, o mais sensível, ficou inconsolável. Não vá embora, tia Zenaide, implorou, mas nada pôde ser feito. A saída dela deixou todos abalados e o lugar mergulhou em silêncio. Enquanto isso, Picolé também começava a notar algo diferente entre Asdrúbal e a própria Zenaide. Desde que o rapaz começara a ajudá-la com as cartas e as tarefas, a cumplicidade entre os dois crescia. Ele observava de longe, curioso, percebendo o brilho nos olhos de Zenaide quando Asdrúbal se aproximava. Era um sentimento puro, nascendo em meio à simplicidade da vida cotidiana. Na cidade, Túlio, confuso e atormentado, buscava respostas sobre o passado. Procurou Tamires, sua antiga noiva, que no passado se chamava Elisete, para tentar entender o que de fato o separou. O reencontro foi tenso. Você me abandonou sem explicação, disse ele, firme. Tamires, com a voz trêmula, tentou se justificar. Eu fui obrigada, Túlio. Havia coisas que você não entenderia. O olhar entre eles revelou que, apesar do tempo e das mágoas, ainda havia um elo forte, difícil de romper. De volta ao dancing, Ernesto continuava ostentando sua vitória. Com um copo nas mãos, ele exibia o mesmo ar de triunfo de sempre. Agora o mundo é meu, disse, zombando de todos. A notícia de que Sandra deixará a casa de Celso e voltará a se unir a ele o deixava ainda mais confiante. Para ele, aquele era o início de uma nova era de poder e dinheiro. Enquanto isso, a vida de Candinho e Dita seguia em outro tom, simples, mas repleta de felicidade genuína. A lua de mel era cercada de esperança. Dita, encantada com cada novidade, sorria para o marido. Candinho, parece um sonho, disse, abraçada a ele. O casal vivia dias de amor e cumplicidade, longe das intrigas que sempre o cercaram. Mas a tranquilidade estava prestes a ser ameaçada. Zulma, tomada pela obsessão, decidiu que não suportaria ver Candinho feliz ao lado de outra mulher. Furiosa e decidida, fez as malas e partiu para o Rio de Janeiro, determinada a seguir os passos do casal. Se ele pensa que pode me esquecer, está muito enganado, murmurou, olhando-se no espelho antes de sair. Sua vingança estava apenas começando. Enquanto Zulma seguia seu caminho, na fazenda os sentimentos se entrelaçavam. Maria Divina, ainda com o coração acelerado pelo que ouvirá de Zé, pensava nas palavras dele enquanto cuidava das flores.
Sabia que algo havia mudado. Francine, por sua vez, continuava trocando olhares com Anacleto, e os dois pareciam cada vez mais próximos. O sítio, antes palco de tantas brigas e confusões, começava a ganhar um ar de romance e renovação. Já na cidade, Cunegundes, sem medir consequências, continuava a interferir na vida de todos, espalhando desordem com suas decisões intempestivas. Quinzinho, traumatizado pela noite interrompida, se refugiava em silêncio, tentando entender a própria mãe. E Jocasta, furiosa, prometia se vingar da humilhação que sofrerá. No meio de tudo isso, Celso buscava equilíbrio. Depois de anos de trapaças, ele parecia decidido a mudar. Em conversa com Araújo, confessou que pretendia abrir o jogo sobre as dívidas da fábrica com Candinho, mostrando arrependimento. Não quero mais viver de mentiras, Araújo. Chegou a hora de ser honesto, afirmou, com um tom de sinceridade que surpreendeu o amigo. Enquanto cada personagem traçava seu destino, o amor, a vingança e as revelações se misturavam em cada esquina. Ernesto e Sandra celebravam seu casamento, iludidos pelo poder. Candinho e Dita viviam o início de uma nova vida, alheios à sombra de Zuma que se aproximava. Celso e Estela fortaleciam seus laços, e Maria Divina descobria o amor. A cidade respirava um ar de mudança, e, ainda que a paz parecesse próxima, todos sabiam que o destino tinha outros planos guardados. Sábado, 8 de novembro. A manhã amanheceu agitada na pequena cidade. Samir, sempre atento aos movimentos de Zuma, entrou apressado na Casa dos Anjos, chamando por Picolé e Asdrúbal. Ela foi pro Rio de Janeiro, anunciou, ofegante. O espanto tomou conta dos dois. Zuma? Perguntou Picolé, assustado. Samir confirmou com um gesto sério. Foi atrás de Candinho e Dita. Diz que vai impedir a felicidade deles. O clima de preocupação se espalhou imediatamente. Picolé franziu o senho, e Asdrúbal, com semblante tenso, respondeu: então não podemos ficar parados. Samir, decidido, propôs que se unissem as crianças para evitar que a mulher causasse algum mal. Ela não vai estragar a lua de mel deles, não enquanto a gente puder fazer alguma coisa. Enquanto os amigos se articulavam para conter Zuma, Sandra tramava outro tipo de plano. A moça, agora mais ambiciosa do que nunca, analisava documentos e contas sobre a mesa de Ernesto. A casa de Celso está à venda. Se eu comprá-la, ninguém vai poder me impedir de recomeçar a vida em grande estilo, disse ela, com um sorriso calculado. Ernesto, ainda desconfiado, ergueu a sobrancelha. E com que dinheiro, minha cara baronesa? Provocou, zombando. Sandra, no entanto, já tinha resposta na ponta da língua. Esse nome é justamente parte do plano, retrucou, revelando sua nova identidade, Baronesa de Champes. Era o disfarce perfeito para apagar o passado e abrir as portas da alta sociedade. No orfanato, a movimentação também era intensa. Zenaide, de alma pura e olhar doce, sentia o coração bater diferente sempre que Asdrúbal aparecia. Desde que ele começara a frequentar o local para ajudar nas tarefas, a cumplicidade entre os dois crescia silenciosamente. Ao vê-lo arrumando brinquedos com as crianças, ela sorriu sem perceber. Você é bom com eles, disse, tímida. Asdrúbal, sem jeito, desviou o olhar. Eu só tento ajudar, Zenaide. Mas, se é para ser sincero, fico feliz de vir aqui para te ver. O rosto dela se iluminou com um elogio. O sentimento que nascia entre os dois era simples, mas verdadeiro, e todos ao redor já percebiam. Enquanto isso, Samir e as crianças traçavam um verdadeiro plano de guerra. Simbá, mais calado do que o normal, parecia incomodado com a situação, mas se uniu ao grupo. Não quero ver o Candinho triste de novo, disse Picolé, determinado. Se Zuma aparecer, a gente dá um jeito. Eles montaram uma espécie de vigília improvisada, atentos a qualquer notícia sobre a viagem do casal. Samir, com seu jeito protetor, organizava as crianças com cuidado. Vocês deixam o resto comigo. Ninguém vai machucar o Candinho e a Dita. Longe dali, Manuela e Estela conversavam no jardim da casa de Celso. A jovem médica ainda estava confusa com o turbilhão de emoções que a cercavam. Ele quer casar logo. Mas e se eu ainda não tiver certeza do que sinto? Desabafou Estela, com o olhar perdido. Manuela, serena, segurou sua mão. O amor não precisa de pressa, Estela. Espere o tempo do coração. Quando for a hora, você vai saber. As palavras da amiga soaram como um bálsamo. Estela respirou fundo,
compreendendo que, embora o carinho por Celso fosse real, havia dúvidas que precisavam ser enfrentadas antes de qualquer decisão. Enquanto isso, Túlio se encontrava com Tamires em uma rua discreta, tentando pôr em ordem o passado conturbado. O reencontro ainda carregava tensão. Você desapareceu sem explicação, disse ele, com voz firme. Tamires, visivelmente nervosa, desviou o olhar. Eu era Elisete, e naquela época, tudo era confuso. Eu precisava sumir para sobreviver. Túlio se manteve em silêncio por um instante, lutando contra a mistura de raiva e saudade. Não dá para apagar o que vivemos, respondeu, mais brando. Havia entre os dois um sentimento antigo, ferido, mas não morto. Após dias de viagem, Candinho e Dita finalmente retornaram a São Paulo. O trem chegou à estação sob o calor da tarde, e o casal desceu sorridente, de mãos dadas. Dita olhava ao redor, encantada com o movimento da cidade. De volta para casa, meu amor, disse Candinho, emocionado. Eles haviam vivido dias de paz longe dali, e agora, de coração leve, queriam recomeçar. Prometi que íamos encontrar o Júnior, e não vou descansar até cumprir, afirmou ele, com firmeza. Dita o abraçou, confiante. A esperança de reencontrar o filho dava ainda mais força à união dos dois. No sítio, Zé dos Porcos também fazia planos para o futuro. Em meio às tarefas do dia, ele se aproximou de Maria Divina, que lavava roupas no tanque. Divina, eu decidi, quero casar com você, disse, direto. A moça, surpresa, deixou cair o sabão que segurava. Casar, repetiu, sem acreditar. Zé sorriu, sincero. Eu quero te fazer feliz, Divina. Você é minha companheira, meu amor. O brilho nos olhos dele dizia tudo. Maria Divina, tocada, sorriu de volta, e um abraço apertado selou o começo de uma nova fase para os dois. De volta à cidade, a movimentação nas ruas chamou a atenção de Francine. Ao sair de uma loja, ela parou subitamente ao ver uma figura conhecida atravessando a praça. Era Carmen, retornando à cidade com seu jeito misterioso e olhar vigilante. Ela voltou, murmurou Francine, observando-a com desconfiança. O retorno de Carmen prometia revirar velhas histórias, e Francine sabia que sua presença nunca significava calmaria. Enquanto isso, Asdrubal confidenciava um segredo importante a Candinho. Os dois caminhavam pela rua, conversando sobre a vida, quando o rapaz, um pouco envergonhado, resolveu se abrir. Candinho, eu tô gostando da Zenaide. Candinho parou, surpreso, mas sorriu em seguida. Então é coisa boa, homem. O coração não mente. Asdrubal riu, aliviado com a reação do amigo. Mas eu não sei se ela sente o mesmo. Candinho colocou a mão em seu ombro. O amor tem seu tempo, meu amigo. O que é de ser, será. A conversa entre eles terminou com risadas e o sentimento de cumplicidade que sempre os unia. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Estela e Celso viviam um momento tenso. Após um dia de trabalho, o casal caminhava pela rua quando dois homens se aproximaram rapidamente. Passa tudo, gritou um deles, apontando uma arma. O susto foi imediato. Celso tentou proteger Estela, mas um dos ladrões o empurrou com violência. Por favor, não machuquem ele, implorou ela, entregando a bolsa. O assalto foi rápido, mas o trauma ficou. Quando os ladrões fugiram, Estela se ajoelhou ao lado de Celso, aflita. Você tá bem? Perguntou, com a voz trêmula. Ele assentiu, respirando com dificuldade. Só o susto, mas podia ter sido pior. Mais tarde, já em casa, Estela ainda tremia ao relembrar a cena. Manuela correu para ajudá-la, e Celso tentou disfarçar o próprio medo. O importante é que estamos vivos, disse, tentando reconfortar a noiva. Mas no fundo, ele sabia que aquele episódio havia abalado mais do que imaginava. Estela olhava em silêncio, refletindo sobre o que Manuela dissera dias antes, sobre o tempo do coração e a importância de ter certeza antes de se casar. A noite caiu sobre a cidade, e cada personagem parecia viver um dilema diferente. Samir e os amigos mantinham um plano contra Zuma, prontos para agir se ela aparecesse. Sandra se tornava baronesa de Champes, encenando sua nova vida com uma frieza assustadora. Zenaide e Asdrubal sentiam o amor nascer em silêncio, enquanto Candinho e Dita voltavam a respirar a rotina simples de São Paulo, sem imaginar o perigo que se aproximava. E Estela, entre o medo e o amor, compreendia que o destino ainda lhe reservava muitas provas antes da verdadeira paz.
E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.